Criança brasileira é repatriada depois que mãe, uma haitiana, morreu tentando chegar ilegalmente aos Estados Unidos pela fronteira. Polícia afirma que atirador de Highland Park considerava fazer um segundo ataque em outra cidade no 4 de julho. Susto com Carlos Santana, músico querido pelos brasileiros, sofre colapso e desmaia em show no estado do Michigan. Você vai conhecer a história de uma brasileira que começou um negócio de tapioca com $30 e hoje fatura R$1 milhão por ano. E você moraria em um bunker criado para lançamento de mísseis? O espaço foi renovado, transformado em casa e está aí disponível no mercado. Não investiria nisso, com certeza não. Olá, boa noite. Olá, muito boa noite. A gente começa o jornal de hoje com a história de uma brasileira que abriu um negócio aqui nos Estados Unidos com apenas $30 e que virou um tremendo sucesso. Agora ela fatura mais de $1 milhão por ano. Pois é, a gente está falando da Verônica Oliveira, que só tinha dinheiro para os primeiros ingredientes do negócio dela, que era uma tapioca recheada. O produto virou mania e agora ela se tornou um sucesso. Quem conta essa história pra gente é a Giovanna Locatelli. Uma nordestina arretada. Eu sou a Verônica Oliveira. Eu sempre sonhei, na verdade, em trabalhar com tapioca desde a minha infância. Minha mãe, minha avó fazia tapioca, me ensinou desde cedo. E para realizar este sonho, Verônica não mediu esforços. Eu trabalhava limpando casa e um dia eu falei, por que não? As pessoas sempre me pediam para fazer tapioca para eles, porque ficava muito boa, era diferente. E eu não tinha condições de fazer tapioca para todo mundo e oferecer. Então eu pensei, por que não vender? Por que não? Porque daí eu vou poder fazer tapioca para todo mundo e vou ter recursos para oferecer. Então eu fiz um post no Facebook, naquela época não tinha nem Instagram ainda. Eu fiz um post e falei para o meu esposo, nós vamos vender tapioca no sábado. Ele falou, acredito que nós vamos vender umas 30 tapiocas. E na verdade eu vendi 80 tapiocas no primeiro dia. E nunca mais parei, não teve mais nenhum dia que eu conseguisse ficar sem vender tapioca. Desde então, Verônica virou a rainha da tapioca nos Estados Unidos e o produto foi parar nos principais mercados brasileiros e americanos. Hoje, ela é destaque das principais revistas de economia do Brasil e do exterior. Para Verônica, empreender vai muito além de criar uma empresa. Quando você empreende, você tem o privilégio, a honra de mudar a vida daqueles que estão ao seu redor. Verônica, com sua tapioca, é uma brasileira de sucesso. Muito orgulho de poder representar o Brasil, de poder representar a nossa cultura, não só nordestina, mas brasileira aqui, tanto para os brasileiros que moram aqui, quanto para os americanos. Ai, que delícia, fiquei com água na boca. Quem não gosta de tapioca, né, Ruth? Também produto brasileiro, não tinha como não fazer sucesso aqui nos Estados Unidos. É uma delícia a tapioca. Agora, para ela ser esse sucesso todo, essa tapioca deve ter um segredo e eu tô curiosíssima para saber qual é e eu queria provar. A gente vai ter que provar para descobrir, né? Vamos ter que viajar até lá para comer essa tapioca. Ou pedir para mandar aqui. Tomara que não seja desviado no caminho. Com certeza, tomara. E agora a gente fala do assunto mais sério. Uma criança brasileira foi resgatada no México após a morte da mãe, que tentava entrar de forma ilegal aqui nos Estados Unidos. Essa menina tem 3 anos de idade, ela foi repatriada e entregue ao pai, que vive em Jacareí, no interior de São Paulo. De acordo com informações da Justiça Paulista, a criança nascida no Brasil é filha de haitianos. A mãe dela já havia se separado do pai e em maio decidiu enfrentar o deserto com um novo companheiro para tentar chegar aqui nos Estados Unidos, levando a brasileirinha. Mas a mãe morreu quando eles chegaram na fronteira entre a Colômbia e o Panamá. O padrasto, então, seguiu aí viagem com a menina e os dois foram abrigados em uma instituição de caridade na cidade de Tapachula, na fronteira entre Guatemala e México. Quando a família da mãe soube da notícia, acionou o Itamaraty, que viabilizou junto ao Ministério Público o processo de guarda da criança para o pai e o retorno dela para o Brasil. Bom, agora a gente muda um pouco de assunto mais uma vez para falar do tiroteio de 4 de julho em Chicago, que deixou 7 mortos e 38 feridos.
O autor do massacre fez a primeira aparição hoje no tribunal e admitiu culpa. O rapaz de 21 anos enfrenta 7 acusações de assassinato em primeiro grau. Basta uma condenação para ele receber aí a prisão perpétua. Hoje, novos detalhes do ataque foram revelados. A polícia informou que o ataque em Highland Park começou pouco depois das 10 da manhã. O atirador disparou mais de 70 tiros de alta velocidade de um rifle contra a população que assistia o começo do desfile. Depois dos disparos, o rapaz de 21 anos se vestiu de mulher e escapou do local do crime. Os investigadores disseram que Robert Crimo planejava outro ataque na sequência, em Madison, Wisconsin, mas ele acabou preso numa blitz policial. No carro, ele tinha outra arma e 60 cartuchos de munição. O celular do rapaz foi apreendido e está sendo analisado para descobrir a motivação do ataque. Em coletiva, o departamento do xerife disse que Crimo estava na mira das autoridades. Em abril de 2019, ele tentou suicídio. 5 meses depois, um familiar informou à polícia que o rapaz colecionava facas e espadas e afirmava que iria matar pessoas. Na época, o material foi apreendido e Crimo liberado. Em dezembro de 2019, ele aplicou para comprar uma arma e, em janeiro de 2020, recebeu autorização. Na primeira audiência de hoje, Crimo foi acusado de 7 assassinatos. A próxima sessão na corte será dia 28 de julho, às 1h30 da tarde. Hoje, flores foram deixadas na avenida alvo dos disparos em homenagens às vítimas das tragédias. E o lendário músico Carlos Santana, tão querido pelos brasileiros, desmaiou durante uma apresentação aqui nos Estados Unidos ontem à noite. A emergência médica, claro, foi gravada pelos fãs que assistiam à apresentação no estado do Michigan. Quando o vídeo começa a ser gravado, Carlos Santana já está desmaiado no chão e rodeado por sua equipe. Tudo assim, no palco, à vista de todos que estavam no show. Pouco depois, outro vídeo mostra o músico sendo levado para o hospital em uma maca, que foi coberta por um pano preto. Na internet, a equipe do artista postou um comunicado e disse que Carlos Santana sofreu um colapso por exaustão pelo calor e desidratação. No local do show, em Clarkston, no Michigan, fazia 90 graus Fahrenheit, 10 acima do normal para a região. Carlos Santana, que está com 74 anos, foi levado para um hospital, se recuperou e ficou em observação até receber alta nesta quarta-feira. O artista agradeceu a preocupação e oração dos fãs e explicou que esqueceu de comer e beber água antes do show, por isso desmaiou. Os próximos shows do artista nos Estados Unidos estão suspensos temporariamente. Que susto, hein, Ruth? Olha, quando eu vi essa notícia ontem, bem de noite, assim, eu fiquei bem assustada, porque eu sou muito fã do Carlos Santana, eu e muitos brasileiros, né? Foi um susto para todo mundo, foi até notícia aí nos jornais americanos também, imagina. Ainda bem que foi só um susto, nada grave, passou, tá tudo bem, gente. Agora tá todo mundo ansioso esperando a liberação desses novos shows que estão agora suspensos, mas daqui a pouquinho ele volta com sua guitarra para enfeitiçar todos nós. E volta tudo normal, com certeza. Isso aí. Bom, pessoal, no próximo bloco a gente mostra detalhes de um bunker criado para lançamento de mísseis que foi renovado e transformado em casa e agora está à venda no Nebraska. E tem alerta para quem usa sites e aplicativos de namoro na internet. Sabia que mais de 95 mil pessoas foram vítimas de fraudes amorosas nessas plataformas em 2021? A gente volta já já. Américas no ar. Oferecimento BB Américas, a nossa gente faz a diferença. Ultimate Car Solutions, excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Reduce Chip, melhore agora a sua qualidade de vida. Royal Mortgage USA, porque você merece o melhor. E já voltamos para falar de crise econômica. O país perdeu riqueza no início do ano. A inflação alta, a disparada dos preços, a economia acelerada também afetou outra classe social. Pois é, estamos falando dos americanos mais ricos. Esse grupo perdeu $500 bilhão só nos 3 primeiros meses deste ano, segundo o Fed, o Banco Central Americano.
Empresários, familiares e organizações viram seu faturamento líquido reduzir 500 bilhões de dólares em apenas 3 meses, de janeiro a março. E o motivo é que, junto com toda a economia do país, as ações também despencaram. Quem tinha investimento na bolsa perdeu dinheiro, muito dinheiro. O valor das ações corporativas caiu 3 trilhões de dólares, e tudo por causa de um efeito dominó que começou com a guerra entre Ucrânia e Rússia, repercutiu no preço do petróleo, na cadeia de abastecimento e provocou alta demanda e pouca oferta. Com isso, houve a disparada da inflação e dos preços no país. Tudo isso paralelo à pandemia de Covid-19 no mundo. 2022 está sendo um ano de virada nos ganhos dos americanos milionários. É um ano em que os empresários tiveram que repensar suas táticas de ganhar dinheiro e investimentos, incluindo ações, compra e venda de casas. Com o Fed, o Banco Central Americano, puxando as taxas para cima para frear o consumo e a inflação do país, os juros ficaram mais caros. Financiar imóveis deixou de ser uma opção de investimento neste momento. O Federal Reserve informou ainda que, além da população comum, a classe milionária também está perdendo dinheiro, ou seja, o país está perdendo riqueza. Pois é, os americanos perderam 500 bilhões de dólares de riqueza no primeiro quarter, ou seja, no primeiro trimestre de 2022. É o pior resultado desde 2020, quando começou a pandemia do coronavírus. Quais são as razões? Essa é a pergunta. Quais são as razões que chegou nessa perda de valor patrimonial tão expressiva? A principal dela é a inflação, os mercados não estão tão otimistas e também uma alta exagerada do mercado que fez com que as expectativas de uma eventual bolha e também de uma eventual recessão na economia americana possa se concretizar. Com isso, as perspectivas e expectativas mudam e faz com que o preço dos ativos caia. Você vê o mercado de ações caiu significativamente e pode acontecer, ninguém sabe quando, um ajuste de preço também no mercado imobiliário. Temos que ficar atentos e ver como vai se comportar a economia daqui para frente, principalmente neste ano de 2022, para o final do ano, nesse segundo semestre, e o próximo ano, que vai ser um ano crucial, que é o ano de 2023. Agora olha essa história que curiosa. Um antigo bunker para lançamento de mísseis nucleares está à venda aqui nos Estados Unidos. O espaço foi transformado em uma casa e fica no estado de Nebraska. Sabe quanto vale a propriedade? Mais de $500 milhão. E aí, você compraria essa casa inusitada? Nick, que trabalha na construtora que tenta vender a propriedade, apresenta ela pra gente. A entrada já é diferente. A estrutura se destaca no meio do nada. Quando a porta pesada se abre, tem uma escada. E Nick comenta estar aliviado com a baixa temperatura por causa do ar-condicionado, bem diferente de lá de cima. You can feel the drop in temperature. Ele também mostra que no final da escada tinha uma outra porta de segurança que só se abria com um código, mas na reforma ela foi retirada. Second security door would have been here. Em seguida, enfim, o bunker, quer dizer, agora uma casa, que está à venda para quem quiser a experiência de viver na construção subterrânea, que tem 25 metros quadrados. Em 1962, o local foi criado para lançamento de mísseis por causa da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Era a época do episódio chamado de Crise dos Mísseis de 1962, quando os soviéticos instalaram mísseis nucleares na ilha caribenha de Cuba. O Robert, pesquisador e escritor, conta que na época que estava em operação, o bunker que servia para a defesa nacional em casos de emergência era um dos mais populares entre os militares. Esses locais foram construídos para o uso de armas nucleares. A ideia era nunca usá-las, porque apenas contemplar seu uso já era um pesadelo. Mas eles estavam aqui para evitar uma guerra. Além da construção na cidade de York, em Nebraska, o historiador diz que existem muitos outros bunkers parecidos pelo país. Todos foram desativados em 1965. Hoje, os espaços que antes eram centros de controle ocupados por militares são propriedades particulares. Essa de York está à venda no mercado por $550 mil. E aí, você toparia morar nesse pedacinho da história norte-americana? O bunker é um subsolo, né, com proteção e tal, mas eu acredito que
Eu, Geraldo, particularmente, não investiria nisso, com certeza não. Eu acredito que aqui nos Estados Unidos não tem esse problema, nem em outros países aí da Europa, tá? No caso da Ucrânia, por exemplo, talvez lá eu compraria. Que loucura, hein, Ruth, morar num bunker? Mas olha, isso está virando um negócio sério aqui nos Estados Unidos. Tem muitos condomínios já de bunkers, bem produzidos. Vou mostrar um para vocês, Fábio. Coloca aqui no telão pra gente. Dá para enganar? Dá, claro que dá para enganar. Isso daí é um céu de mentira, gente. Eles estão debaixo da terra, tem uma grama falsa, uma piscina. Não dá para parecer que está debaixo da terra, né? Mas isso é um bunker. Tudo para dar a sensação de que está tendo uma vida normal em cima da terra, mas tá lá embaixo. Subterrânea. Tá vivendo tranquilamente debaixo da terra, tudo igual, parecido, mas nada verdadeiro. Tudo bem caro, né, Ruth? Muito, muito. Esse daí que a gente mostrou na matéria, R$500 mil, mas esses aí mais decorados é subindo sem rumo. Sem rumo mesmo, lá nas alturas. E olha, durante a pandemia, o número de pessoas solitárias dobrou no país e isso fez os aplicativos e sites de encontro online dispararem. O problema é que com essa busca de relacionamentos na internet aumentou também o número de golpes online. A Carolina Camargo tem as informações pra gente. Segundo dados do Federal Trade Commission, mais de 95 mil pessoas nos Estados Unidos relataram ter sido vítimas de fraudes amorosas em redes sociais e aplicativos em 2021. O dano financeiro chegou a 770 milhões de dólares. Em 2020, o valor estimado foi de 258 milhões de dólares em perdas. Ou seja, em menos de um ano, o número aumentou mais do que o triplo. As mídias sociais são um lugar popular para fraudes, como mostrou o documentário The Tinder Swindler na Netflix. Um suposto milionário, dono de uma empresa de diamantes, enganava as mulheres e pedia empréstimos em valores altíssimos. Ainda de acordo com o Federal Trade Commission, as fraudes amorosas correspondem a 24% dos casos, perdendo apenas para os golpes financeiros, que equivalem a 37% dos casos na internet. O impacto é tão grande que bancos e gestores de investimentos criaram setores específicos dentro das empresas para cuidar de clientes afetados por esse tipo de problema. As equipes têm sido treinadas para alertar as pessoas e apontar possíveis esquemas. Começa assim, a pessoa te dá bom dia, a pessoa pergunta como é que você tá, a pessoa te dá boa tarde, a pessoa fala com você o tempo todo. E muitas vezes na sua vida real você não tem ninguém que faça isso por você. Você percebe que em alguns casos algumas pessoas elas somem, simplesmente elas somem, ficam um tempo sem aparecer. É justamente por isso, para criar esse movimento no teu cérebro, para que você possa sentir essa falta, despertar esse gatilho e assim você estará muito mais suscetível a pedidos, a fazer coisas por essa pessoa quando ela retorna, porque aí você vai achar que você vai ter aquela atenção, aquele carinho, todos os sentimentos que foram despertados, você vai ter de volta. Então preste atenção que muitas vezes é sobre a tua vulnerabilidade. Se você estiver numa posição vulnerável, onde você não tem uma rede de apoio na sua vida real, amigos, pessoas, parentes, onde você pode contar, você vai estar mais suscetível a cair em golpes, a realmente, às vezes, ser até abusada, né? Emocionalmente, financeiramente, ser extorquida. Então tem que tomar muito cuidado. Quando o assunto é relacionamento online, alguns cuidados podem fazer toda a diferença. Então aqui vão algumas dicas para que você que quer se relacionar numa rede social possa estar atento e tomando as melhores precauções. A primeira dica é: busca fazer uma videochamada com a pessoa antes de sair. Videochamada é muito difícil você falsificar, tecnicamente falando, e te dá uma confiança. Outra é: fale para as pessoas que você vai nesse encontro. Então manda a sua localização e o lugar que você vai buscar. Aí a gente vai para a terceira dica: vá num local público, evite um local privado, um local onde tem poucas pessoas em volta. Então vá num bar, vá ao shopping, lugares que são públicos e que tem mais pessoas ao redor. E a quarta e última dica, mas de ouro: busque redes que possuem verificação de usuário. Busque usuários que foram verificados, que deram alguma autenticidade à sua existência naquela rede, tá bom? E depois do intervalo, a gente fala sobre a crise de insegurança alimentar que vive o país. Enquanto quase 40 milhões de pessoas por aqui não têm acesso à comida, os bancos de alimentos estão vazios. E pela primeira vez, a Academia Americana de Pediatria demonstrou apoio à amamentação contínua ao divulgar novas diretrizes pedindo que as mães amamentem até 2 anos ou mais. A gente volta em alguns minutos.
Estamos de volta e você sabia que quase 40 milhões de pessoas em todos os Estados Unidos vivem em risco de insegurança alimentar? Isso significa que elas não têm acesso a alimentos. Pois é, a pandemia de Covid, a disparada dos preços e a inflação alta pioraram esse cenário e aumentaram o número de pessoas em busca dos chamados bancos de alimentos, como mostra a Cone Rocha. O Feeding America, que opera 200 bancos de alimentos em todo o país, estima que até 42 milhões de americanos, entre eles 13 milhões de crianças, podem ter vivenciado insegurança alimentar em 2021. Estados como Texas, Califórnia, Flórida, New York e Ohio estavam entre os de maior risco. De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a insegurança alimentar reflete o acesso limitado aos alimentos e acontece quando as famílias não conseguem comprar comida porque não têm dinheiro e outros recursos financeiros. Essa situação pode ser devastadora para a saúde e as pessoas sofrem mais riscos de desenvolver doenças crônicas como diabetes, hipertensão, alguns tipos de câncer e doenças por mau comportamento alimentar. Segundo nutricionistas, o problema não é apenas não poder comprar comida, mas comprar e ingerir alimentos não saudáveis. Especialistas afirmam que as taxas de insegurança alimentar atingiram níveis sem precedentes durante a pandemia, afetando milhões de famílias, principalmente famílias de baixa renda, negras e hispânicas. E agora uma notícia para as mamães. A Academia Americana de Pediatria renovou as recomendações sobre a amamentação. É a primeira vez que uma atualização acontece em uma década e entre as novas diretrizes está o apoio à amamentação por 2 anos ou mais. O grupo disse que segue mantendo a orientação para que bebês sejam amamentados pelo menos nos 6 primeiros meses de vida. A diferença é que agora, pela primeira vez, a Academia Americana de Pediatria se pronunciou sobre a extensão desse prazo e expressou apoio à chamada amamentação contínua. Com isso, o grupo de médicos pede que as mães mantenham o hábito de amamentar os filhos até 2 anos de vida ou mais. A academia ainda reforçou que o leite materno oferece benefícios significativos para a saúde dos bebês e que mesmo mamães que não produzem muito leite depois de um certo período devem dar o que têm, porque qualquer quantidade é melhor que nada. Ainda segundo os especialistas, quanto mais tempo os bebês mamarem, melhor. O aleitamento materno até os 2 anos de idade ele é importante, ele tem alguns benefícios. Eu destacaria a oferta de bactérias boas que o leite da mãe possui, que vai ajudar no funcionamento do intestino da criança, porque a criança está numa fase de introdução de novos alimentos, então tem aquela questão da adequação da fibra, da ingestão de água dessa criança e muitas vezes o intestino não funciona muito bem, a criança não bebe água direito, então nós temos aí um ponto positivo, uma ajuda para esse funcionamento intestinal. Outra questão, eu destacaria aí, ela não ter o contato com leite de vaca, não que o leite de vaca seja ruim, porém, ele tem um potencial alergênico maior, ele tem uma proteína complexa que não é muito bem digerida ainda pela criança, tá bom? As novas diretrizes da Academia Americana de Pediatria também pedem apoio da sociedade para quebrar estigmas em torno da amamentação, principalmente em locais públicos. O grupo também espera que os obstáculos do mercado de trabalho sejam superados para ajudar as mães a manter a amamentação por mais tempo. Agora a gente muda de assunto para falar do setor de energia renovável. Você sabia que os empregos nessa área cresceram? Pois é, as empresas verdes estão puxando a demanda de empregos no país, enquanto os trabalhos nas indústrias de combustíveis fósseis estão despencando. O ex-presidente Donald Trump investiu durante sua administração em combustíveis fósseis, como carvão, por exemplo. Mas apesar do esforço em levantar o setor, a indústria não ganhou espaço. Pelo contrário, perdeu fôlego. Segundo o Departamento de Energia americano, os empregos no setor de energia renovável cresceram em 2021 acima do esperado, enquanto o de energia fóssil despencaram. O relatório do departamento apontou que os setores verdes superaram o crescimento da economia em áreas como veículos elétricos e híbridos, por exemplo, que mostraram um crescimento de emprego de 25%. Nas áreas de energia de emissão zero, como solar, a eólica e elétrica, isso representou 41% dos empregos no ano passado.
Já os trabalhos nas áreas fósseis cresceram de forma lenta e menor que a economia geral do país. No setor de petróleo, caíram 6,4%, o equivalente a 31 mil vagas. Na área de combustível de carvão, diminuíram quase 12%, uma perda de 7 mil empregos. Os estados que mais investiram e contrataram para indústrias de energia renovável foram Michigan, Texas e Califórnia. Cada um abriu cerca de 30 mil novos empregos. No próximo bloco, a gente traz as últimas informações sobre o caos aéreo que vive o país neste verão, com milhares de cancelamentos e atrasos. E tem dicas de viagem. E você vai conhecer a história da norte-americana que acaba de ser reconhecida como a mais antiga comissária de bordo do mundo, com 65 anos de profissão. A gente te conta tudo daqui a pouquinho. Américas no ar. Oferecimento BB Américas. A nossa gente faz a diferença. Ultimate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Reduce Chip. Melhore agora a sua qualidade de vida. Royal Mortgage USA. Porque você merece o melhor. E já estamos de volta para falar de viagem. Mais de 2 milhões de pessoas passaram pelos aeroportos americanos diariamente só nesse último mês. Isso significa a volta ao período pré-pandêmico e as viagens de férias de verão estão a todo vapor. Por isso, se você planeja pegar um avião, é bom se preparar, porque paciência é a palavra de ordem. Por causa da alta demanda, os preços das passagens aéreas estão disparando. Algumas delas estão 50% mais caras que o ano passado. Além disso, as filas nos aeroportos estão gigantes. Esta é a primeira grande temporada depois do fim do relaxamento das restrições da pandemia de Covid-19. E prova disso é o movimento nos aeroportos americanos. No último mês, 2 milhões de pessoas embarcaram diariamente. Se você ainda planeja viajar nestas férias de verão, é bom correr, porque os preços dos hotéis, comida, passeios, gasolina e passagens estão subindo semanalmente. Muitos especialistas dizem que se você encontrar um passeio aéreo que te interesse, numa taxa atrativa, compre. Você tem 24 horas para mudar de ideia e cancelar. Assim, você evita o aumento de tarifa e tem tempo para pensar. Outra dica é: tente comprar voos sem escala. Com a falta de funcionários e pilotos, muitos voos estão sendo cancelados. Sem conexão, você evita riscos. Em relação aos hotéis, faça o mesmo. Reserve pela melhor taxa. Você tem 24 horas para cancelar. Os preços da hospedagem estão subindo entre 20% e 40%, dependendo do destino escolhido. Procure ficar perto dos locais de passeio, porque os aluguéis de carro subiram mais de 70%. E ainda falando sobre transporte aéreo, sabia que uma norte-americana acaba de bater o recorde como a mais antiga comissária de bordo em operação? Pois é, ela trabalha há incríveis 65 anos na American Airlines e não tá pensando em se aposentar não, viu? Olha só. Beth Nash está com 86 anos e mostra energia pura nos corredores das aeronaves. Ela conta que aos 16 anos de idade, viajou de avião pela primeira vez e quando viu uma aeromoça decidiu, queria ser igualzinha. Então ela começou a trabalhar como comissária de bordo em 1957. Era a opção com os melhores salários, o que a ajudou a arcar com os custos dos tratamentos médicos do filho que sofre com uma deficiência. De lá para cá, foram muitas rotas nos ares. Hoje, com o privilégio de ser a mais antiga comissária de bordo em operação no mundo, com 65 anos de profissão, sem pausas, Beth já ganha alguns privilégios, como escolher as rotas que prefere fazer. A favorita dela é o shuttle entre New York, Boston e Washington, D.C. Beth diz que foi interessante ver as evoluções tecnológicas nessas mais de 6 décadas de profissão. A única coisa que continua igual são os sorrisos e a simpatia da mais antiga comissária de bordo do mundo. 70 anos como aeromoça eu acho muito legal, só que eu acho que eu gostaria de ter a minha própria empresa por 70 anos, seria bem melhor.
Olha, Evelyn, eu concordo com ela. Eu acho também que eu gostaria de ter minha própria empresa, mas não dá para deixar de valorizar aí 65 anos na mesma empresa. Vamos combinar, né? Com certeza. Isso que ela falou ali, né? Que ela acompanhou todas as mudanças tecnológicas, mas continua com uma mesma coisa nesses 65 anos. A simpatia. Achei ela o máximo. O sorriso, né? Acolhedor. Muito. Tem muita gente que precisa de uma aeromoça, uma pessoa ali por perto, porque não consegue andar de avião. Imagina a diferença. Ela fez uma diferença aí na vida de alguém. De muitas pessoas, né? Com certeza. Pois é. Bom, pessoal, chegou agora a hora da nossa previsão do tempo. Vamos dar uma olhada no nosso mapa para ver, Ruth, como é que vai ficar o clima no país amanhã. Olha só, tempo encoberto em Boston com mínima de 61, em Washington bastante chuva e mínima de 72. Em Miami, sol bastante forte, máxima de 91 e 92 em Orlando. No Texas, em Houston, 95 de máxima e em Dallas, 104, bastante alta temperatura, viu, pessoal? Agora em Seattle, em Washington, tempo encoberto durante todo o dia, máxima não passa de 73. Em São Francisco, tempo encoberto, sol forte em Los Angeles com 78 de máxima e em Las Vegas, 76 de mínima, mas 104 de máxima, assim como ali na região do Texas. E olha, pessoal, ainda falando em calor, em verão, Ruth, sabia que aqui nos Estados Unidos fica o menor parque do mundo? Pois é, põe pequeno nisso, viu? Só que agora ele está ameaçado de perder esse posto aí por um parque menor ainda e no mesmo estado, o que tem gerado, claro, muitos comentários engraçados na internet, olha só. Bem-vindos ao Mill Ends Park. É isso mesmo, este canteirinho. Para este americano parece uma piada. Ele se recusa a acreditar que realmente se trata de um parque. Bom, mas é oficial. O local foi decretado como parque mesmo pelo governo de Portland, em Ohio. Com isso, desde 1971, ele é considerado o menor parque do mundo. Mas agora esse reinado pode acabar. Em Talent City, uma cidadezinha do interior cheia de charme no mesmo estado, acaba de ser inaugurado um parque 78 polegadas menor. Uma das mentes por trás desse mini parque é a Gerlinde. Ela conta que ao criar o espaço não queria entrar em competição, mas que agora a brincadeira está até divertida. We did not do it spitefully. I want you to know this. Já para o Mark, responsável pelo parque de Portland, não tem concorrência. This is the world's smallest park, and it's always going to be the world's coolest park. Bom, o fato é que esses pequenos parques já viraram uma atração turística. Em Portland, tá rolando até campanha para manter o título com o Mill Ends Park. Tudo bem que nem todos os registros são assim tão empolgantes, como é o caso dessa menininha que saiu de casa achando que iria se divertir num parque normal. Essa moradora escreveu que espera que Portland continue sendo um lugar esquisito. Até os cachorrinhos têm pousado do lado da placa para fazer campanha pelo local, que já é o menor parque do mundo há mais de 50 anos. Sensacional esse parque, né, Evelyn? Minúsculo, gente. Você imaginava que era desse tamanho, pequenininho assim? Não, quando eu vi a reportagem eu ri muito. Agora, eu tenho certeza que ele serve para uma coisa. Pro pessoal que gosta de enganar, que vai fazer um Cooper aí, uma corrida, fala assim, vou dar uma volta no parque. Chega ali, faz assim, dá literalmente uma volta e vai embora. Com certeza, porque é só colocar um pé no parque e já andou o parque inteiro, né? Agora eu tô curiosa para saber como é que vai ficar essa competição, quem é que vai levar o título de menor parque do mundo. Ah, eu também tô curiosa, mas 50 anos já tá com aquele título, com esse parque aí. Já virou atração turística, deixa lá, né, pro pessoal. Exato. Continuar tirando uma foto na plaquinha, no parquinho. Eu concordo, deixa lá na plaquinha, eu concordo com você. Bom, pessoal, depois dessa notícia, o nosso jornal termina por aqui. A gente volta a se encontrar de novo. Não esqueçam, amanhã, às 7h30 da noite. Você já sabe, a gente chega depois do Cidade Alerta. Você fica agora, então, com a série Todas as Garotas em Mim. Boa noite. Boa noite.